A gente está no meio de uma visita que aquela equipe espiritual, coordenada pelo Bezerra de Menezes, estava fazendo a uma Cracolândia. E eles estavam falando, né, de toda a situação, né, que envolve aquilo, né, as vibrações, né, os espíritos ligados àquelas vibrações, àquela sintonia, as pessoas. Ele estava falando sobre né, os aviõezinhos, né, que são aqueles adolescentes, né, que se entregam na tarefa de ficar levando, né, as drogas, né, dos vendedores aos consumidores e falando tudo isso. Então a gente já ter parado aqui, né, facultando o Elago, voltar só aqui no início do parágrafo. Não seria aquela situação o mais baixo grau da degradação humana ou o fundo do poço, caso assim existisse? Não nos cabia, porém, julgar ou analisar o que observávamos, senão compadecermos-nos de todos os sofredores que ali estorcegavam no desespero, facultando-me lágrimas espontâneas que me escorriam pela face. Uma, uma que outra vez irrompiam gritos histéricos, súplicas terríveis, no transtorno irreversível que se apresentava em alguns alucinados, ironizados pelos desencarnados zombeteiros que também os exploravam. O Dr. Bezerra de Menezes reuniu-nos no centro da sua estreita e trevosa, dominada pela multidão de pacientes morais e espirituais, quando, erguendo a voz, iniciou uma oração. Senhor, de misericórdia, tende compaixão de todos nós, os exilados, filhos rebeldes, que abandonamos o caminho traçado por nosso Pai, optando pelas veredas tortuosas do sofrimento, caindo nos abismos profundos da loucura. Aqui, só uma interrompida assim. Já me chamou a atenção quando ele começa a orar, né, o amor dele, né, os filhos que abandonamos, né. Então ele não se exime, ele está ali como um meio divino, né, de auxílio, mas ele não se exime de ser igual àqueles irmãos ali em maior sofrimento. Né? Então ele se coloca no meio daquilo tudo, né? Os filhos que abandonamos, né? Que eles abandonaram, né? Que não deram o amor, a atenção devida. Eu achei isso muito bonito, né? Não começa, ó, cuida deles, que eles estão fora de si, estão dando margem a vibrações negativas, estão se sintonizando com coisas ruins. Não, nós abandonamos eles, não demos a atenção que eles precisavam. Então ele se coloca no meio de todo esse processo. Eu achei muito bonito, muito humilde, né? Ele está ali unicamente para ajudá-los, mas não foge à responsabilidade que ele sente em si de não ter feito tudo o que podia já ter feito. Traz para a gente, né, Silvio, essa consciência que muitas vezes é a velha história, né? A sociedade os marginalizou, nós somos a sociedade, né? E quantas vezes uma pessoa drogada pede auxílio, a gente não dá o auxílio, né? Porque é difícil mesmo ajudar. Um dependente químico é muito complicado de ajudar, mas a gente não pode virar as costas, né? E muitas vezes não é no seio do lar
porque muitas vezes os pais cansam, né? Começa dentro de casa, uma revolta muito grande do dependente químico. Aí quem vai para a rua. Então, às vezes, uma pessoa, eu conheci uma pessoa, assim, inclusive, que acolhia, ele é ex-dependente químico e começou a trabalhar ajudando o dependente químico. Um trabalho muito bonito, inclusive, em Brasília. Então, o Bezerra Menezes chama a atenção porque a gente não pode excluir, né? Da mesma forma que ele falou isso, a gente quer trazer isso para dentro do nosso coração e fazer alguma coisa, né? Ajudar. E muitas vezes, gente, tem muita casa de dependente químico que precisa de ajuda, inclusive financeiro. A gente pode procurar essas casas, ajudar, dando alimento, ajudando financeiramente. Né? Se a gente, às vezes, não tem oportunidade de estar lá e não tem estrutura para acolher um dependente químico, a gente ajuda essas casas que têm estrutura, né? Mas sempre tem uma forma de acolher. Isso que, enfim, eu quero falar. E sentir esse sofrimento do Bezerra de Menezes, sentindo o sofrimento do outro, colocando no lugar do outro, né? E responsável pelo outro. Diga, Aninha. Eu também me foi quase chocante, né? Imagina Dr. Bezerra de Menezes dizendo: "Tende compaixão por nós". É impressionante mesmo essa oração. É para a gente repensar a, a nossa postura, né? Mas me lembrou também o Mago de Strovolos, né? A cura do Mago de Strovolos é assim também, né? Ele é ele manda a energia dele e capta para fisicamente, né? É a mesma coisa que ele está fazendo aqui, né? Pois é. Então, acho que todos nós, né, já que a gente tomou essa lembrança, né, que a gente se lembre quando começar uma oração, né, de começar sempre como Bezerra, né, tenha compaixão de todos nós, que Perfeito, é isso aí. ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima de ninguém, e todos nós aqui estamos para desenvolver uma fraternidade única e verdadeira. E isso só acontece se todos nós tivermos consciência que somos iguais na mesma jornada. Ontem, fascinados pelo poder e desestruturados emocionalmente para vivenciá-lo, comprometemo-nos terrivelmente com muitas vidas que ceifamos com crueldade, com existências que desencaminhamos ao sabor do nosso orgulho, com corações que despedaçamos na ânsia de submetê-los aos nossos caprichos, com os irmãos de jornada que transformamos em escravos desditosos. Hoje retornamos carregando culpas indescritíveis e profundas, tormentos inextricáveis, porque filhos do remorso, procurando fugir da responsabilidade mediante os anestésicos da ilusão. E ao fazê-lo, pensando em aliviar as angústias que ferem os sentimentos, mergulhamos nos pântanos pestosos da autodestruição e das obsessões que nos são impostas pelas vítimas que nos aguardavam além do pórtico do corpo transitório. Eis-nos aqui, em deplorável situação, sem conseguirmos recuperar-nos dos crimes, mas piorando a própria situação, em face do desespero, pelas vossas leis de complacência, mas também de justiça. Nesse conúbio de dementados pelo ódio e pelo medo, perdemos o rumo, não sabendo onde começam as nossas opções, desde que vivemos sob os camartelos daqueles que se nos associaram desde aqueles dias infelizes, desesperados, procurando fazer justiça.
Como, porém, fazê-la, se todos eles são tão inditosos quanto nós outros, os responsáveis pela sua desventura? Apiedai-vos, clemente e justiceiro, permitindo que o vosso amor ultrapasse os limites das leis estabelecidas e nos alcance, a fim de podermos reabilitar-nos, seguindo as vossas lições de vida eterna e de compaixão. Socorrei-nos, Senhor dos desvairados e dos esquecidos pelo mundo. Repeti a vossa estada entre nós, desde há 2000 anos, quando todos nos haviam abandonado e nos resgatastes pelo vosso incomparável amor, vindo ter conosco nos antros de miséria. Ajudai-nos a auxiliar com a vossa sublime compaixão. Ao fazer silêncio com a voz embargada e os olhos úmidos, percebemos que uma suave claridade foi dominando o antro terrível e diversos espíritos generosos surgiram da névoa espessa em diminuição, procurando amparar os que se encontravam entorpecidos no solo, liberando momentaneamente alguns dependentes dos seus sicários espirituais, afastando do recinto alguns dos traficantes e aplicando energias vigorosas em todos aqueles que se encontravam presentes. Convidados à ação, acercamo-nos dos irmãos doentes e pusemo-nos igualmente a dirigir-lhes nossas energias enquanto orávamos pela sua renovação, ou pela sua renovação interior. Eu achei assim de uma emoção, de uma beleza assim, extraordinária. Em momento algum ele muda a sua oração, Bezerra de Menezes, sempre usa na primeira pessoa do plural, incluindo todos naquela situação. E isso para mim foi muito dignificante e emocionante. Sabe? Sentir é como se você estivesse sentindo parte daquilo, né? Que ajuda-nos, nos olhar e nos sempre, nunca se separando daqueles que eles estão ali para auxiliar no que for possível. Essa é a mentalidade, né, do verdadeiro somos um só, na alegria e na tristeza. Na dor. Na dor. Eu estou lembrando aqui como é que é um amparo espiritual. Eu não vou lembrar direito totalmente a história, mas o Ismael contou uma vez que ele estava lá com o pessoal de rua, né? Pessoal em situação de rua, e eles fazem palestra, recebem as pessoas lá, dão alimento, tem todo um cuidado, dão banho, tem pessoal que corta cabelo, tem toda uma equipe. Muito bonito trabalhar na casa lá que o Ismael estava trabalhando nos finais de semana, no sábado, inclusive, hoje. Aí chegou uma pessoa que estava totalmente alcoolizada, aí ele encarnou um espírito nele, né, e falou para o Ismael, né, que não é ele que estava ali, que estava falando com ele, né, e pedindo ajuda para o encarnado. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho, a gente lembrar que a gente não está sozinho, né, que somos um só e tem uma ajuda espiritual. Porque não é fácil, né, Silvio? Vocês conhecem também esse trabalho, a Sandra conhece. Não é fácil. Se você não tiver esse espírito abnegado, Bezerra de Menezes, não tiver um espírito de muita compaixão, é complicado. É muito complicado. A gente tem que ter muita consciência que a gente não está sozinho. E que somos um só com ele e a espiritualidade está com a gente, né? O que eu achei assim, bem interessante do texto, quando ele se coloca, quando ele está pedindo ajuda e se colocando como todo,
é para nos alertar, assim, de que a gente, às vezes, assume, mesmo na ajuda, uma postura de ser superior, que, na verdade, nós não somos. Nós somos iguais àqueles dali. E se você, quem trabalha com pessoas em situação de rua, já deve ter observado, de alguma forma, como eles andam, às vezes, em grupos. Alguns são isolados, mas como eles andam em grupos, normalmente são 2, e um protege o outro, um cuida do outro. E eles estão ali numa situação miserável, mas estão cuidando. E a gente absorver esse cuidado e tentar cuidar cada vez mais. Porque nós também, essa situação toda tem nossa participação, tem a participação da sociedade, porque a gente às vezes quer culpa isso ou aquilo, mas cada um tem a sua parcela. Quando a ganância entra, quando uma pessoa só tem uma quantidade muito maior de bens e que satisfazem a sua vida, o outro está deixando de ter oportunidade também. E aquelas oportunidades são diminutas para muitas pessoas, e muitos ficam alcoolizados, não só alcoolizados ou drogados, por toda uma série de questões que a gente muitas vezes pode julgar como um fraco, como isso ou como aquilo. E a gente parar e prestar atenção, se a gente estivesse naquela situação, como a gente agiria? Né? Como a gente enfrentaria tudo aquilo ali? Na questão de total miséria, sem estrutura familiar, sem estrutura nenhuma. Né? Como que a gente enfrentaria aquilo ali? E não julgar nunca. Sempre realmente pedir auxílio do Pai, para que a gente, até para ajudar, né? Você pedir auxílio e se colocar numa postura o mais humilde possível. Não sei se foi nesse livro mesmo, né, ou se foi num dos outros livros, que a gente já viu exatamente essa questão, né? Só que ali ele jogava mais pro alto, né? Ou seja, para a gente pensar naquela situação, o que Jesus faria, né? Não lembro se foi nesse livro mesmo, mais para trás, ou... Eu não lembro, não, mas essa frase, Sim. desculpa. Não, pode falar. Essa frase me marcou muito. Que a frase, na verdade, foi num dos livros que a gente está lendo, que ele levanta essa questão. Nessa situação, o que Jesus faria? Eu acho que Pode falar, Soros, fala aí. Não, eu acho que foi nesse livro, sim, há umas 2 semanas atrás, que eu lembro que eu fiz a irradiação falando isso. Mas o que eu ia falar é que disso que a Sânia estava falando, deles se ajudarem, de estar nessa situação de rua, quando eu arrumei lá aquele quarto da Ana Lúcia. Ana Lúcia é uma irmã nossa que faleceu. Então eu tirei um monte de livro, estava tirando, botando para fora. Aí de repente passou um rapaz desses de situação de rua e pediu: vocês vão fazer o quê com esses livros, com esses papéis? Eu falei: a gente vai... Você quer pegar, pode pegar. E aí ele fez acho que 6 ou 7 viagens e já estava cansado e doou as últimas viagens para um amigo dele. E aí daqui a pouco eles foram, a gente continuou, terminou lá, aí ele deixou o saco dele lá, falou: cuida para mim. Eu falei: deixa aí. Aí ele fez tudo que tinha que fazer, e daqui a pouco ele volta, toca a campainha e veio me dizer: consegui R$70 com isso, deu pra gente comer, eu e meu amigo. Eu achei aquilo tão legal, ele chegar lá para dizer: pô, brigadão, eu consegui comer, ainda dei para um amigo meu também comigo. O cara não tinha nada, e ainda dividiu para ele, para o amigo, e ainda deu para um outro terceiro pegar o que sobrou lá, para ele também ter alguma coisa. Eu achei isso genial, achei fantástico. É muito legal mesmo, porque assim, essa semana a gente foi fazer uma limpeza lá no local onde a gente guarda as coisas da sopa, que estava muita roupa feminina, muita roupa que não saía, e aí a gente diz: tem que dar um jeito nisso. E tem uma garota que mora nesse mesmo ambiente ali onde a gente guarda essas roupas, que ela vende roupa na rua.
ela tem uma arara ali, coloca umas roupas e vende roupa a todo preço. E elas estão sempre pegando roupa com a gente, às vezes ali a gente ficou numa situação, é só para morador de rua, enfim, mas é uma pessoa necessitada. Aí quando foi essa semana, a gente foi fazer essa limpeza lá, e aí eu passei por elas e disse assim, olha, a gente vai fazer uma seleção, e a gente tem muita roupa boa, e a gente vai dar para vocês umas roupas e outras que não vão servir para vocês venderem, mas a gente vai dar para vocês. Elas eram duas que eu conheço, mas tinha mais uma. Aí ela foi e disse assim, não, a gente quer, não sei o quê, graças a Deus, Deus sempre envia, porque elas estavam necessitando de mais coisa, mas não tinha, enfim. Quando a gente foi entregar as roupas para elas, eram 3 moças, e elas disseram assim, olha, a gente vai dividir entre a gente e tal, e toda vida que a gente passa, elas olham assim, a gente dividiu igualzinho, hein, a gente dividiu direitinho, como se a gente fosse investigar aquilo que não vai, mas elas dividiram lá e estão sempre juntas, vendendo ali, tudo no mesmo ambiente, sabe? É interessante como se ajudam mesmo. Eles têm o sentido de comunidade, que, como deveria ser, né? Eles têm o sentido de doação, de participação, onde todos têm os mesmos direitos e todos são iguais. E todos têm que têm direito a receber o mesmo, né? Tem uma palavra africana, que é umbutu, que tem exatamente, eu coloquei até no meu Instagram, que é eu sou porque nós somos. E aí tem toda uma historinha que é muito interessante, acho que todo mundo já deve ter visto, as crianças que tinham uma corrida e elas iam ganhar no final um pote de bala, um prêmio qualquer, e elas dão as mãos e correm juntas. Essa história me emociona sempre, elas correm juntas, porque e no final perguntam por que elas estão correndo juntas, se uma pessoa vai ser premiada. Aí eles falam que por que eu seria, como seria receber esse prêmio se os outros iam ficar olhando? Como seria receber esse prêmio se os outros não serão premiados? Então todos vamos receber o prêmio para dividir. É uma história, nossa, muito linda. Mas isso tudo é exatamente o que a oração do Bezerra fala, né? Porque ele já aprendeu isso muito antes da gente, é lógico, né? Não existe eu e você, existe nós. E todos nós temos oportunidade de servir, né? Todos nós. E por coincidência, eu vim para Belo Horizonte, que a minha mãe caiu, está hospitalizada, e a gente veio para Belo Horizonte. Aí ontem no carro com a minha irmã, eu lembrei de um caso de um dependente químico que todo mundo desistiu dele, não tinha jeito mais. A família inteira e tudo. Aí a irmã, ele já tinha passado por várias clínicas e ele retomava, ele recaía. A irmã pegou, olha como é que a vida é a história, elas se juntam. Pegou, agora eu que vou cuidar de você. E ficou 100% do tempo com ele, de forma que ele não tinha jeito de escorregar, para buscar droga, essas coisas. E montou um bazar para ele. E muita gente solidária, que viu a irmã montando, para não falar os nomes, né, das pessoas, viu que a irmã montou, na cidade interior, em Viçosa, Minas Gerais. Todo mundo começou a doar roupas assim para ele vender roupa, calçado, tudo podia doar. E ele arrumava, lavava, limpava, punha num saquinho plástico e vendia lá nesse bazar. Essa história tem 10 anos, gente. Nunca mais ele usou droga. Nunca mais ele usou droga. Então, é difícil, mas a gente não pode desistir. Como Bezerra de Menezes trouxe essa responsabilidade para nós, né? Para todos nós. Não é a sociedade, nós somos a sociedade. E a gente é responsável pelo outro, né? Vamos lá. Ainda para ler, acho que mais um parágrafo, pelo menos. O nosso irmão Jesus Gonçalves, profundamente comovido, recordando-se dos dias em que a hanseníase se lhe hospedara no organismo, atendia os pacientes mais maduros e idosos,
com imensa ternura, considerando que a drogadição é como a antiga lepra que degrada, que expulsa do convívio social, que perverte e alucina. Portador de excelentes valores morais e espirituais, o discípulo de Jesus, ora redimido, passou a falar a alguns dos irmãos vingativos, demonstrando-lhes a necessidade da compaixão, do perdão, narrando a sua própria experiência nos séculos recuados, quando também sucumbira ao poder e à ambição, desvairando-se até o momento em que Jesus o convidou para a redenção sob a cruz dos sofrimentos inenarráveis. Informou-lhes que, nos sofrimentos sem nome, encontrou a paz, pela qual anelava, razão porque agora buscava outros que se lhe assemelhavam, a fim de os auxiliar na recuperação da harmonia. Diversos espíritos foram tocados pelo seu verbo poético e doce, pelas vibrações harmônicas emanadas, enquanto ele invocava a proteção de Jesus para todos, assim como da Senhora e Dúlcida Mãe Santíssima, para recolher no seu seio aqueles filhos desditosos que optavam por permanecer na ignorância e na rebeldia. Encontrávamos-nos todos emocionados com a bênção do trabalho naquele sítio de padecimentos ignorados em profundidade pela sociedade, que desprezava os que ali se homiciavam em exaustão e loucura. Eu achei legal essa coisa que falou do Jesus Gonçalves, né, falando cativou aqueles espíritos com seu verbo poético e doce. Isso foi uma coisa que a gente conversou ontem na reunião, na nossa irradiação, né? A forma poética, né, como o Pietro Baldi estava falando naquele capítulo, como o próprio Paulo, né, tava poético naquele momento, né? E isso me lembrou de ontem, né? O verbo poético e doce. É a doçura do tratar, no falar, no acolher, tudo como resposta ao puro amor, né? Aproveitar, tá dando uma quebrada aqui no texto, né? Que vai começar agora, ele descrever uma outra situação, a gente pode parar, né?